Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para dar início à escola de número 13 deste trimestre. Estamos chegando ao fim. Não era como gostaríamos que fosse no templo, mas como não está tendo condições, estamos gravando aqui para levar até os irmãos a palavra de Deus, querendo dizer aos irmãos que todos aqueles que tiverem a possibilidade, queiram nos acompanhar aí na sua casa, no aconchego do seu lar, acompanhe com a sua família. Talvez tenha alguém na sua casa que não é crente, que nunca veio à escola. Mostre para ele como funciona, como é a escola bíblica de todas as igrejas, e a nossa aqui do Setor Pedroso, que nós vamos estudar neste momento a lição de número 13, que tem como título Orando pela Intervenção Divina. Em todos os tempos nós devemos orarmos, mas agora com os problemas que estamos vivendo no dia a dia, com esse problema de enfermidade, nós temos que orar ainda mais e dizer que o Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero apresentar aos irmãos nesta oportunidade o nosso evangelista, irmão Leandro, que vai estar ministrando esta última lição deste trimestre. Queira nos acompanhar. O título da lição já foi dito, que é Orando pela Intervenção Divina. E nós queremos desde já agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor Lenir, que é o nosso pastor, pelo apoio que tem nos dado aqui na escola bíblica, apesar do que está acontecendo, mas nós temos o apoio de toda a igreja. E neste momento eu quero passar a oportunidade ao nosso irmão Leandro, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Neste momento eu agradeço a todos vocês. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui gravando a última aula do nosso trimestre. Como já foi bem explicado pelo nosso irmão Zezinho, o título da nossa lição de hoje é Orando pela Intervenção Divina. Então nós vamos, num breve espaço de tempo, sintetizar a lição aos irmãos. E eu creio que, mesmo com esse recurso, o Senhor tem uma palavra para nós. Amém? Já vamos dar início à nossa fala dentro da nossa lição. Como eu já disse aos irmãos acerca do título, nós como cristãos, nós temos a alegria e o prazer de ter Deus como nosso Senhor e aquele a quem nós podemos pedir socorro por uma intervenção divina. E isso nos alegra o coração, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, tempos difíceis que estamos atravessando, que é do conhecimento de todos. Não vamos detalhar, os irmãos sabem acerca do que a igreja tem enfrentado, do que o mundo, na verdade, tem enfrentado. Mas é nesse momento, é nessas horas que nós temos a certeza de que, quando clamamos a Deus, obtemos resposta, porque Ele está pronto a nos atender. Amém? Nós vamos já para a nossa lição aqui. Eu quero sintetizar aos irmãos, dentro desse espaço, o primeiro tópico, que dá uma visão panorâmica acerca do Salmo 144, que é um salmo de ação de graças, é um salmo de louvor, e é um salmo de oração, é uma oração que fazemos ao Senhor quando lemos esse Salmo 144. Então no tópico 1 vai nos mostrar a visão panorâmica do salmo, vai mostrar que é um salmo que exalta ao nosso Deus. Eu vou ler para os irmãos para ficar claro, o versículo 1 e 2 do Salmo 144 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra em mãos para a batalha e os dedos para a guerra.
minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Esses dois primeiros versículos, irmãos, do Salmo 144, o salmista vai primeiro bendizer ao Senhor, que é o nosso papel. Quando nós buscamos ao Senhor, clamamos a Ele, a primeira coisa que devemos fazer é bendizer o nome dEle, é adorar. O salmista que reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece o poder de Deus e ele reconhece a dependência de Deus. É assim que devemos, assim como a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso, que começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois ele começa a pedir, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, aqui primeiro o salmista reconhece a grandeza de Deus e depois ele vai reconhecer a inferioridade do homem, que está nos versículos 3 e 4, quando ele faz uma pergunta a Deus dizendo: que é o homem para que dele tu te lembres? Tá, aqui eu vou ler aos irmãos para ficar bem gravado. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. Em Salmos 8, versículo 4, também há essa passagem, o homem reconhecendo a sua inferioridade, dizendo: Senhor, quem somos nós para que de nós o Senhor se lembre? E no versículo 4 do Salmo 144, que é o nosso estudo hoje, está escrito assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Aqui o salmista reconhece, irmãos, a inferioridade dele, a inferioridade do homem. Ele dizendo: a nossa vida terrena é como um sopro que passa. Os nossos dias como uma sombra. A sombra passa à medida que o sol se movimenta. Ou que há essa movimentação da luz, a sombra desaparece. E o salmista reconhece a sua inferioridade. E nos mostra a grandeza de como é. Reconhecermos as nossas falhas, as nossas dificuldades. E mais ainda, reconhecermos a grandeza do nosso Deus. Vamos para o tópico número 2, que fala sobre, dividido em 3 subtópicos, que fala sobre, primeiro, a graça de Deus, que ele cita no primeiro versículo, reconhecendo a grandeza de Deus. E a oração pela presença de Deus, que está no versículo 5, quando ele diz: abaixa, Senhor, os teus pés e desce, toca nos montes e fumegarão. No Salmo, para correlacionar, no Salmo 116, versículo 2, o salmista disse assim: o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, por isso eternamente o louvarei. Os irmãos têm noção ou ideia da profundidade desse texto, que diz: o Senhor inclinou para mim. Sabe que nós conseguimos, irmãos, imaginar esse termo, Deus Criador dos céus e da terra, de tudo, de todas as coisas, nosso Criador, nós sendo seres que o salmista já disse: quem somos nós ou o que somos nós para que pelo menos se lembre de nós? Mas Deus vai além. O salmista diz que ele inclinou. Imagina os irmãos, Deus com essa grandeza, um ser que põe as águas na palma da mão, um ser que com um palmo ele mede a extensão da terra, e ele inclina para nós.
Ah, irmãos, que profundidade essa palavra. Deus inclinar para nós e dar ouvido a nós. O que somos nós? E no versículo 9, o tópico 2.3, ele expressa a confiança em Deus. Vou ler aos irmãos, para os irmãos. Ele disse assim: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Ele pediu que o Senhor descesse, ele invocou a presença de Deus, e mesmo antes, talvez, de receber o que ele pedia, ele, expressando a confiança em Deus, sabendo que Deus o responderia, crendo que Deus o responderia, ele já exaltou, ele já louvou, ele já adorou o Senhor. A ti, Senhor, eu adorarei, mesmo não vendo talvez a solução ainda, mas ele adorou antes. Isso são traços de verdadeiros adoradores. E no último tópico, a intercessão pelo bem da família. O comentarista colocou aqui já os filhos, que está descrito no versículo de número 12, quando ele disse assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Irmãos, tudo começa por nós e vai para a nossa posteridade. Em Salmos 1 está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada, ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que produz os seus frutos na estação própria, cujas folhas não secam, e tudo quanto fizer prosperará. Então parte dele e a posteridade dele, os filhos dele são alcançados. Para uma planta ser viçosa, você tem que cuidar, regar, você tem que zelar. Assim é o nosso tratamento com os nossos filhos. E ele disse das filhas assim: serão como pedra de esquina e como colunas de palácio, que está no versículo 12, a complementação, a parte B do versículo 12. As filhas como pedra de esquina. A pedra de esquina era o início de uma obra. Ela dava direção tanto para um lado quanto para o outro. E ele chama essa filha de coluna de palácios. A coluna de um palácio, irmão, não tinha só a propriedade de sustentar. Ela era tão bela que ela chamava a atenção. E ele faz alusão com a filha dizendo: cria a sua filha com profundidade, com sustentação, com firmeza, que ainda, irmãos, o palácio, os antigos palácios lá na Grécia, alguns estão lá, que sobrou deles a coluna. Não tem mais parede, não tem teto, não tem nada, sobrou a coluna, mostrando a firmeza. Então, quando você cria a sua filha, ela torna-se como uma coluna de palácio. O tempo passa, as lutas vêm, as dificuldades vêm, pode ruir paredes, pode ruir telhado, mas a coluna permanece de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, ele complementa dizendo sobre o 3.3, o tópico 3.3, o interesse pelo bem da sociedade. Primeiro ele reconheceu Deus, depois ele clama ao Senhor, pede que Deus desça, e Deus desce, os filhos são abençoados, e essa bênção estende-se para a sociedade. Ela vai de encontro à sociedade. Aqui ele fala que não haverá mais lamento nas praças ou nas ruas, porque a bênção do Senhor alcançou e alcançará a todos. Então, quando clamamos
pela intervenção divina. O Senhor inclina para nós, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Essa bênção atinge a nossa família, atinge a nossa esposa ou esposo que seja, filhos, filhas, e vai para toda a sociedade. Então, começa-se a lei, a ordem das coisas. Começa com você buscando. A sua família é alcançada e a sociedade também é alcançada pela sua busca e a sua adoração e o seu pedido de intervenção. Eu concluo aqui pedindo a Deus que ilumine o seu caminho, ilumine os seus passos, que você entenda que é assim que deve ser a nossa vida. Clamamos por intervenção e o Senhor está pronto a nos atender. E nos abençoa, e abençoa os nossos filhos, e abençoa quem está à nossa volta. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Obrigado. Os ventos sopraram.